Porque mesmo com todas as suas promessas, você acaba voltando ao mesmo pecado? Porque parece que quanto mais você tenta, mais fraco se sente diante da tentação. Muitos chamam isso de fraqueza humana. Mas, na verdade, é uma batalha contra o inimigo. O pecado não é apenas um erro que cometemos, ele é uma força que tenta nos aprisionar. Hoje vamos mergulhar nesse mistério. Como quebrar o ciclo da queda e encontrar a verdadeira libertação. Se você já se sentiu preso, vazio, culpado, este vídeo pode ser a resposta que você tanto buscava. O primeiro passo para vencer é reconhecer o inimigo. O pecado, muitas vezes, não aparece de forma assustadora. Ele chega como um convite sedutor, quase inofensivo. O ciclo é sempre o mesmo. Primeiro vem a tentação. Aquela voz suave que sussurra que não haverá consequências. Depois, a fraqueza, o momento em que você cede, acreditando que será a última vez. Em seguida, a culpa pesa, trazendo vergonha e a falsa sensação de que Deus se afastou de você. Então nasce a promessa. Dessa vez eu vou mudar. Mas, sem perceber, a roda gira novamente, e a queda se repete. Esse ciclo aprisiona milhares de pessoas todos os dias. E aqui está a verdade. Ele é comum, mas não é inevitável. Porque o pecado sempre promete liberdade, mas entrega escravidão. E só quando você enxerga o padrão, entende que ele não é apenas um erro casual, mas uma armadilha bem montada. A questão é: até quando você vai aceitar viver preso na mesma engrenagem? Existe algo que poucos percebem. Ninguém cai de repente. A queda sempre começa no sutil, muito antes do ato em si. É no pensamento, na imaginação, no desejo que parece inofensivo. É como uma sombra que se aproxima em silêncio. E se você não percebe, ela cresce até dominar você. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele sabia que a verdadeira batalha acontece dentro da mente e do coração. A consciência espiritual é como uma luz acesa em um quarto escuro, ela revela as armadilhas escondidas. Quando você se torna sensível ao Espírito de Deus, começa a discernir ambientes, pessoas e situações que carregam peso espiritual. Nada mais é apenas normal. Você sente quando algo não é de Deus. O pecado sempre tenta se disfarçar de prazer ou liberdade, mas quem desenvolve essa consciência percebe as correntes antes mesmo de serem colocadas. E é nesse ponto que muitos falham. Tentam lutar apenas com força de vontade humana, quando a luta é espiritual. A vitória começa quando você decide abrir os olhos e não ignorar os sinais. Todo pecado tem uma porta de entrada. Ninguém tropeça no vazio. Existem gatilhos, lugares, pessoas, situações que parecem comuns, mas que, na verdade, abrem espaço para a queda. É como se o inimigo deixasse migalhas de pão no caminho, conduzindo você de volta ao mesmo abismo. Muitos tentam resistir permanecendo nos mesmos ambientes, cercados das mesmas companhias, acreditando que conseguirão ser fortes. Mas a verdade é simples. Você não vence aquilo que continua alimentando. Se uma chama insiste em queimar, a única forma de apagá-la é cortar o oxigênio. O pecado é exatamente assim. Se você não cortar os acessos, ele continuará crescendo até consumir tudo. Ninguém vence o pecado apenas com a força da carne. A carne é fraca, mas o espírito pode ser fortalecido. A oração diária é como respirar no reino espiritual. O jejum, por sua vez, quebra correntes invisíveis, disciplina o corpo e desperta a alma.
E a palavra de Deus é a espada que corta a mentira no exato momento em que ela se apresenta como verdade. Mas não basta apenas resistir. É preciso substituir. O vazio deixado pelo pecado deve ser preenchido por algo edificante. Ler a Escritura, praticar boas obras, cultivar a presença de Deus, tudo isso constrói um alicerce que o inimigo não consegue derrubar. Quanto mais o seu espírito se fortalece, menos espaço o pecado encontra para dominar. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso chora, mas não muda. O arrependimento verdadeiro reconhece, confessa e decide trilhar um novo caminho. Deus não despreza um coração quebrantado, mas Ele não se impressiona com promessas vazias. Confessar não é apenas falar o que fez, mas expor a escuridão para que a luz entre. Primeiro diante de Deus, que perdoa. E, em alguns casos, diante de alguém de confiança, porque aquilo que é trazido à luz perde parte do seu poder. O arrependimento real é o início da restauração. Você não é definido pelo seu pecado. O inimigo tenta colar rótulos em sua mente. Você sempre será assim. Você nunca vai mudar. Mas Deus não o vê pela sua queda, Ele o vê pelo seu propósito. Quando você entende quem é em Cristo, a tentação perde força, porque já não dialoga com sua verdadeira identidade. Um príncipe não se satisfaz com migalhas. Um filho não mendiga o que já é seu por direito. Quanto mais você descobre o seu chamado, menos o pecado consegue seduzi-lo. Ninguém se torna forte de um dia para o outro. A santidade é construída no processo. Resistir hoje não significa perfeição amanhã, mas significa que você já não é mais o mesmo. Cair menos é fruto da perseverança, da disciplina e da dependência de Deus. Pense em personagens bíblicos. Davi caiu, mas se levantou. Pedro negou, mas foi restaurado. Paulo perseguiu, mas foi transformado. A resistência não nasce da ausência de falhas, mas da decisão de continuar caminhando, mesmo quando o chão treme. E se você cair de novo? Levante-se. Porque a graça de Deus é maior que a sua falha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Evangelho não é sobre pessoas perfeitas, mas sobre corações dispostos a recomeçar. O foco não é a queda, mas a jornada de transformação. Deus não desiste de você. O pecado pode tentar lhe prender ao passado, mas Cristo lhe chama para viver o futuro. E a cada vez que você escolhe levantar, você se aproxima um pouco mais da liberdade que já foi conquistada na cruz.